Megafone Música e Cinema, e no vídeo de hoje eu vou falar de momentos de entrevistas onde o entrevistado, o entrevistador se divertem muito, momentos muito divertidos das celebridades, dos cantores, dos atores, das atrizes. Tem coisas muito legais aqui. Eu já vou começar aqui falando da cantora Pink, numa entrevista onde ela abre o coração, ela fala que ela era apaixonada pelo Johnny Depp, e uma vez ela viu o Johnny Depp numa loja de disco, ela ficou com as pernas tremendo, ela falou que não conseguia chegar perto do Johnny Depp porque ela era muito apaixonada por ele, né? O Johnny Depp era o crush dela, e o Johnny Depp estava ali na emissora que estava fazendo a entrevista, acho que ele estava dando uma entrevista ao lado. E aí o apresentador falou assim pra Pink: quer dizer então que você era apaixonada pelo Johnny Depp e quando viu ele, ficou com as pernas tremendo? Entra aqui, Johnny Depp. E o Johnny Depp entrou e a Pink ficou morrendo de vergonha. Você vê ali como ela tá parecendo uma adolescente. You don't. Wow, you're really... E o filme Velocidade Máxima, de 1994, interpretado pelo Keanu Reeves e a Sandra Bullock. E nesse filme todo mundo percebe uma química muito boa entre os dois. Mal a gente sabia que a Sandra Bullock, ela era gamada no Keanu Reeves. E ela fala isso numa entrevista, e depois essa entrevista é mostrada para o Keanu Reeves. E aí o Keanu Reeves revela: ele também era gamado nela. Só que um não teve coragem de falar isso para o outro. I think about how sweet Keanu Reeves was and how handsome he was. It was hard. It was really, it was hard for me to really be serious. Like he would look at me and I'd be like, Did you all get together? Did you date him? never dated him. Really? There was just something about me that I guess he didn't like. Did you know that she had a crush on you? No? Did you She have obviously didn't know I had a crush on her either. Oh, wow. Yeah. I can't believe you both had crushes on each other and you were so scared. We were working. Well, I know, but there's other people that work. Haven't you ever had a romance with somebody that you did a movie with? Yeah. That's sweet. It was nice to go to work. Yeah. Yeah. And Oh my God! that would have been so great. It would have been really nice. No, I believe she's in a relationship now. The window closed. You had a chance. E a atriz Nicole Kidman, que ela era gamada no Jimmy Fallon, no Entrevistador. Isso quando eles eram mais jovens. E ele nunca percebeu. Um amigo deles, chamado Rick, fez a ponte ali, levou ela até a casa do Jimmy Fallon, deixou os dois sozinhos. A Nicole Kidman deu em cima dele e o Jimmy Fallon, lento, lerdo, não percebeu. E no programa de entrevista dele, ele vai entrevistar a Nicole Kidman e ela fala na cara dele. E a situação é muito boa. So Rick, our mutual friend, says, you know, Jimmy wants to meet you and you can go over to his apartment and da-da-da-da. And I'm single and I'm like, okay, yeah, cool. Wait, what? Yes. So after about an hour and a half, I thought, he has no interest. This is so embarrassing. Had no And I clue at kind of all. left and went, okay, no chemistry. And then I was like, maybe he's gay. O grande ator Al Pacino, ele numa entrevista, ele fala das dificuldades que foi ali fazer o filme O Poderoso Chefão. Mas tem uma coisa muito engraçada que ele fala que tinha uma cena que ele tinha que dançar a valsa. E aí ele falou pro diretor, o Coppola, eu não sei dançar valsa. Aí o Coppola falou, tudo bem. E aí falou, você dança, ela faz qualquer coisa. E aí você fala em italiano com a atriz. E aí ele falou, mas eu não sei falar italiano. Aí ele falou, faz qualquer coisa aí, meu. Aí depois você vai ter que sair, pegar o carro e você sai dirigindo. E o Al Pacino falou, eu não sei dirigir o carro. Aí o Coppola olhou pra cara dele e pensou, tipo, esse cara não sabe fazer nada. There was the scene in Godfather 1, if anybody remembers it, when Michael, young Michael, gets married in Sicily and he has to pass around candies. It's a tradition, an Italian tradition.
And then Francis says, okay, Al, here's the thing. You pass around the candies, you go to the different people, and then you take the girl who's your wife, and you waltz, you do a waltz, and you go off in the car. So I thought, okay. I said, Francis, you say you want me to talk in Italian to these people that I'm passing the candy. I said, I don't speak Italian. He said, well, it doesn't matter. I mean, you just say anything, whatever, you know, I mean, double talk, whatever, because I'm way up with the camera. We'll get it later, you know, don't worry about the things. Just waltz around with the girl. So I said, Francis, I don't waltz. I don't know how to waltz. I mean, he's looking at me. He said, well, do something. You move with the girl. It doesn't matter. Just move around. Hold her. You walk around. You've got some. Just do a thing. Spin around a couple of times. I got the camera up there. It doesn't matter. Get in the car and take off. I said, Francis, I don't drive. E o Michael Jackson, que foi fazer ali um documentário falando da vida dele, com vídeos caseiros, e aí deram um roteiro pra ele falar que ele amava fazer turnês. E o Michael Jackson não amava fazer turnê, porque as turnês eram intermináveis, eram aquelas turnês de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, ele ficava viajando o mundo inteiro, e ele falava que aquilo era muito cansativo. Mas quando falaram pra ele dizer que ele amava turnês ali no documentário, ele falou, não vou falar isso, eu não vou mentir, eu não vou falar que eu amo turnês. Turnês era uma coisa cansativa, eu fazia, mas eu não gostava. E aí falaram, não, você tem que falar isso pra ficar uma coisa positiva. E aí ele olha pra câmera e tenta mentir. Well, can we just do it again without just the negative, saying that you don't like the tour? Just 'cause I don't like it though. I know, but say this I is, go through but what hell. Is it setting up though? I don't understand. I go through hell touring. Okay, then I'll make it positive then. Yeah, it's just don't. For you know the truth. Yeah. Okay. And action, Michael. I love to tour. I just, you guys must Just say. Why you all start laughing? I'm ready to get into it. Quando o Leonardo DiCaprio fez esse filmaço aqui do Martin Scorsese, Os Infiltrados, ele contracenou bastante com o Jack Nicholson. E eu acho que o Leonardo ficou olhando muito para o Jack Nicholson e pegando ali os trejeitos, e ele sabe imitar o Jack Nicholson. Numa entrevista que ele deu, ele faz uma imitação que é impagável. モノマネとかされますか? I do these Jack Nicholson. I'm. 似てます。似てる。Thank you. 敵に世界に通用する一発。 Em 1991, o Faith No More estava aqui no Brasil, né, a banda de rock que estava fazendo muito sucesso. E a MTV ficava passando bastante os videoclipes do Faith No More, e o Zeca Camargo, que trabalhava na MTV na época, foi entrevistar o vocalista da banda, o Mike Patton. E como era assim, uma das primeiras entrevistas internacionais que a MTV Brasil estava fazendo, o Zeca Camargo ele estava com muito medo de falar alguma bobagem, não ir pro ar e até acabar estragando a entrevista. E o Mike Patton começou a querer falar de sexo. E o Zeca Camargo ficou ali tentando desviar o assunto, porque ele estava pensando, nossa, se ficar falando esse assunto, pode ser que a MTV não goste e corte a entrevista, vai acabar cortando muito, vai estragar a entrevista. E o Mike Patton, percebendo que o Zeca Camargo estava ficando incomodado, ele começou a insistir no assunto propositalmente e acabou invertendo tudo, ele acaba fazendo perguntas para o entrevistador. O Mike Patton começa a fazer umas perguntas sobre sexo para o Zeca Camargo, que fica todo desconcertado, mas foi muito divertido. About sex through magazines, sex becomes very impersonal and automated. What is the best way to learn about it? Well, doing. Exactly. Experimenting. Finding other ways. How did you find out? Well, you were the interviewer here. But anyway, no, I want to know. Okay, it's off the camera then. No. Tímido? No, me? Oh, really? Are you? He's trying to. Él es tímido. He's trying to get out of the subject. That's the whole thing. When no fala.
The sexo. No, I just ask about sex, that's it. A banda de Tecnopop Information Society, que faz muito sucesso aqui no Brasil, foi se apresentar no programa Domingão do Faustão. E o Faustão tinha que fazer uma pergunta muito simples, que era: vocês ficaram muito tempo fora da estrada, muito tempo sem gravar nada, e agora vocês voltaram. O que vocês vão fazer para reciclar o público? O que vocês vão fazer para conquistar a nova geração? A pergunta era apenas essa. Mas o Faustão começou a enrolar para fazer essa pergunta, dar uma volta e começou a complicar. O que acontece? Vocês acabaram saindo nesse giro, nessa excursão, por diversão. Só que vocês renovaram o público de vocês. Pra vocês terem uma ideia, cada geração era contada pelos psiquiatras, psicólogos de 17 em 17 anos. Reduziu-se para 11 anos. Tem uma corrente norte-americana que acha que a contagem de cada geração agora deve ser de 6 em 6 anos. Conclusão, vocês vão ter que voltar a trabalhar, pra valer. Sim. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E eu acho que a intérprete não conseguiu entender absolutamente nada da pergunta e deve ter passado ali a pergunta toda embaralhada para o vocalista, o Kurt Harland. E o Kurt, claro, não entendeu absolutamente nada da pergunta do Faustão e deu uma resposta sem pé nem cabeça. I was specifically told Me disseram especificamente that tonight que hoje à noite I would neither have to eu think, não teria nem que pensar, speak, falar, breathe, respirar, or function in any nem reasonable funcionar capacity em whatsoever. nenhuma capacidade razoável. Is this not true? Isso não é verdade? Não é verdade? Tá vendo? É verdade. Okay. John Travolta e Olivia Newton-John se encontraram numa entrevista mais de 30 anos depois do clássico filme Grease. E ali eles fazem uma cena antológica e clássica revivendo uma música da trilha sonora desse belo filme. Não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Eu sou Ivo Evangelista e esse é o canal Megafone Música e Cinema. Um abraço e até a próxima.